E aí, pessoal, tudo bem? Nós não sabemos quanto tempo nós vamos ficar distantes, mas eu tô com saudade, espero que em breve nós possamos voltar. Mas, segundo as estatísticas, hoje já morreu, só no dia de hoje, mais de 620 pessoas. Então, nós temos que ficar muito atentos, muito cuidadosos, mas tem um detalhe que vocês precisam lembrar. A diretora pediu para vocês irem até a escola buscarem os livros. O meu livro é esse aqui, ó. Esse vocês precisam ter em mãos para continuar tendo aula. Aqui estão os exercícios e tem vários textos. Que a gente tem que trabalhar texto, não tem jeito. E muitos vão levar o Dom Quixote. Dom Quixote é a obra que vocês vão ler, é o paradidático, ele é ilustrado, ó. Bem bacana. É o paradidático que vocês vão ler e fazer o fichamento. Fichamento coloquei no grupo. Tem lá as questões do fichamento. Tem lá uma das questões que é a caracterização dos personagens, né? A caracterização dos personagens física e psicologicamente. Por exemplo, quando a gente vai caracterizar a Dulcinea, que é uma das personagens, tem a caracterização do Dom Quixote, que acha que é uma donzela linda, maravilhosa, mas na realidade ela já é uma senhora meio idosa, não tão mais linda, maravilhosa como uma jovenzinha. Então vocês têm que levar em consideração isso, que a ótica, a visão do Dom Quixote, ela não é real, ela é idealizada, tá certo? Muito bem. Outros vão pegar esse livro aqui, tá certo? Que também cabe lá no fichamento. Depois eu vou dar mais detalhes sobre o fichamento. Para quando é essa atividade? Essa semana, vocês têm 2 semanas para fazer essa atividade do fichamento. Depois eu vou juntar vocês numa reunião no Zoom, vou mandar o link para a gente se encontrar e debater as obras. Depois fazer questões individuais na hora da minha aula, tá bom? Para saber quem leu, quem não leu. Ok. O tema da nossa aula hoje são os poemas. Os poemas são formas de escritas literárias que eles são diferenciados da prosa pela forma e normalmente pela temática. A primeira coisa que eu quero fazer com vocês é lembrar que poema não é poesia. Às vezes a gente fala, tô lendo uma poesia. Normalmente você não lê poesia. O que você lê é a parte física, estrutural do poema. A gente consegue pegar poesia. O que seria a poesia? São as emoções, os sentimentos. Então, desculpa, gente, pedi pra minha filha ir lá, porque meu neto tá chorando. Então, o poema é a parte física e a poesia é o sentimento que está envolto ali, a emoção que está no texto, ok? Muito bem. O poema, ele se diferencia ou a gente pode classificá-los. Como a gente consegue uma classificação dos poemas? Dependendo do número de versos, de estrofes, de rimas, do ritmo, de métrica. Então, vou explicar esses elementos que formam um poema. Primeiro, o verso. O verso é a linha. Cada linha é chamada de verso. Esses versos, se você for fazer a separação silábica deles, você vai ter um número de sílabas daquela linha. Todas aquelas palavras você vai ter um número de sílabas. Essas sílabas dos versos, dos poemas, a gente chama de sílabas poéticas, certo? Eu vou ter uma aula só para mostrar para vocês como é que a gente divide as sílabas dos poemas, que é diferente, tem 2 diferenças principais em relação à divisão de sílabas normais que a gente aprendeu lá quando estava no primeiro ano, tá bom? Lá no Fundamental 1. Então, outro item importante são as estrofes. O que são as estrofes? Elas são os conjuntos de versos, são aqueles bloquinhos, né, que a gente vê, são os bloquinhos, a gente chama de estrofe. Se tem 10 estrofes, o poema vai ter um tipo de nome. Se ele tem 12 estrofes, outro nome. Se ele tem 4 estrofes, normalmente é um soneto. Soneto é uma forma fixa de poema. É um tipo fixo. Quando você fala, vou fazer um poema, você vai fazer como todo mundo faz poema.
com 4 estrofes, sendo que as 2 primeiras estrofes, os 2 primeiros bloquinhos, tem 4 linhas, 4 versos cada, e os 2 últimos, as 2 últimas estrofes, tem 3 versos. O poema, ele tem essa forma típica, 4, 4, 3, 3. O que são 4, 4? São linhas, 4, 4, mais 3, 3, 3. Então, 4 estrofes divididas assim em versos. Muito bem. O que mais? Sobre as rimas. Existem rimas que são consideradas lá no final do verso. Então, você rima amor, dor com amor, amar com cantar. Então, esses tipos de rima lá no final, nas últimas palavras, elas podem ser pobres, ricas ou preciosas. Quando que elas são pobres? Quando você rima um verbo com outro verbo. Cantar com amar. Os 2 são verbos, isso é muito pobre. Agora, quando elas são rimas ricas, quando você rima suponhamos, um verbo com um substantivo. Agora, quando que eu consigo uma rima preciosa? Quando você pega, por exemplo, um adjetivo ou então um advérbio com uma interjeição. Professora, mas por que essa seria uma rima preciosa? O que é precioso? É aquilo que tem valor. E o que tem valor? O que existe em quantidade menor. Se existisse ouro por todos os lugares, qualquer lugar que você cavasse e tivesse ouro, o ouro não seria precioso. Ele é precioso porque ele é raro. É uma das principais características do que... Então, os advérbios, eles são mais raros do que os substantivos na língua portuguesa. Substantivos são os nomes das coisas. O seu nome é um substantivo e tudo que existe normalmente tem um nome. E então, substantivo, quando a gente rima substantivo com verbo, que também tem um monte na língua, muitos na língua portuguesa, isso daí não é raro. Quando você consegue pegar classes gramaticais que são raras e rimar com classes diferentes que também são raras, você está conseguindo algo muito valoroso, muito rico. Vocês vão precisar estar com o livro, o amarelinho aqui, ó, do Cereja, para poder fazer os exercícios que condizem com essa matéria, que por sinal tá lá na página 58. Isso. Vocês vão escrever no caderno a data de hoje e colocar lá o que é verso e respondendo, olhando no livro e respondendo o que é verso. O que é estrofe? O que é métrica? Dê exemplo de métrica. Depois você vai na 58, no seu livro amarelinho, o que é ritmo, e responde o que é ritmo. O que é rima, tá certo? Feito isso, vocês vão nos exercícios da 59, que chama Cais Matutino, certo? Antes da gente entrar nos exercícios, eu vou falar só sobre o ritmo. O ritmo, quando a gente fala em ritmo, a gente pensa em música, exatamente. O poema, ele tem musicalidade. Quando você marca algumas sílabas como mais fortes de alguma palavra, você consegue uma cadência, um ritmo. Essas sílabas fortes, elas vão se repetindo. Se elas se repetirem no mesmo espaço de tempo, você cria um ritmo. Vocês têm aqui um exemplo: a bela acordada, formosa se erguia. A sílaba, por exemplo, de tônica mais forte de bela é lá ou bé? É o bé. E aí você tem acordara. Acordar, a sílaba mais forte é o dá. Não é acordará, não tem acento no rá. Acordar é passado. Então, esse dá e esse bé,
que são as sílabas fortes das palavras, elas é que vão dando a cadência, o ritmo. Quem sabe, quem faz alguma aula de música ou já fez, sabe que tem essas marcações e a gente vai mudando a nota, né? Trocando a nota musical, e você precisa dessa metrificação, dessa divisão para conseguir fazer a cadência e o ritmo. Antigamente as pessoas tinham uma preocupação muito grande quando iam fazer um poema com o ritmo. Por quê? Dependia desse ritmo para poder musicar, colocar uma melodia mesmo no poema, encaixar numa música. Ainda hoje, alguns poetas que compõem músicas que são poemas, e eles têm sempre essa preocupação, se vai dar para encaixar depois uma melodia, porque a música, ela tem essa questão da matemática. E quando vocês ouvirem lá sobre metrificação é uma contagem de versos. Contagem, quando a gente fala em contagem, números, a gente está falando de matemática. Então, o verso é considerado muito bem trabalhado quando os versos eles têm o mesmo número de sílabas poéticas. Aí na página, depois que vocês fizerem o que é rima, o que é ritmo, tal, como eu falei, esse exercício, vocês podem fazer o exercício da página 59, o exercício do 2 e o 3, o 1 não precisa fazer, tá bom? Sobre cais matutino, que fala assim, vou ler para vocês o texto, tá? Foi escrito por Ítalo Marconi. Mercado de peixe, mercado da aurora, cantigas, apelos, pregões e risadas, a proa dos barcos que chegam de fora, cordames, cordas e redes dormindo no fundo, a popa estendidas, as velas molhadas. Foi noite de chuva nos mares do mundo, pureza do largo, pureza da aurora. Há viscos de sangue no solo da feira. Se eu tivesse um barco, eu partiria agora. O longe que aspiro no vento salgado tem gosto de um corpo que cintila e cheira para mim sozinho no mar ignorado. Esse poema que a gente tem aqui do Ítalo, ele é descrito no mercado de peixe, à beira de um cais. E quando ele fala em sugestão aqui visual, local, ele fala de sangue, porque é o sangue do peixe, fala da aurora, né? E quando ele fala de sons, né? Os sons de uma feira, que são os pregões, as cantigas, risadas, as pessoas falando, vendendo. E sobre gosto, ele também fala sobre o salgado do mar, né? Na questão 2, como é o lírico, a voz que é a voz do poema, se sente em relação a tudo que assiste. Então, essa voz que quer falar sobre os sentimentos e impressões de ver todo aquele cenário de um cais, os barcos chegando com os peixes e vendendo ali na feira. O que essa pessoa ela até quer transmitir de emoção? É essa a pergunta na 2. A 3, quantas estrofes ele apresenta, quantos versos há em cada estrofe, faça a divisão dos versos em sílabas poéticas e indique o número de sílabas em cada uma. Então, você vai copiar, vai fazer só na primeira estrofe, combinado? Só a primeira estrofe. Não, vamos fazer a primeira e a segunda para vocês ficarem mais craques. Então, a primeira começa em mercado e termina na palavra fora, o outro cordames e mundo. O que vocês vão fazer nessas duas estrofes? Vocês vão copiar para responder o exercício 3, lá na 3C. Você precisa copiar essas duas estrofes e dividir as sílabas de cada linha. Então, por exemplo, na primeira linha se deu 10, na outra deu 11, na outra deu 7. Pode ser, não precisa ser todas iguais, nem sempre vai dar tudo igual. Né? O número de linhas do primeiro verso, às vezes, não é o mesmo número de linhas da segunda linha, do segundo verso. Mas vocês vão contar. Primeiro você separa a sílaba e depois você conta, tá bom? Tudo bem. Como que é que eu faço, professor? Mercado
do peixe, mercado da aurora. Dica: vocês sabem o que quer dizer a palavra tônico? Tônico quer dizer forte. A gente só vai contar a nossa sílaba, o número de sílabas do nosso verso até a última sílaba tônica da última palavra, até a última sílaba forte. Se você tem a palavra, por exemplo, mercado, olha, aurora, qual é a sílaba tônica de aurora? É uró. Então, urá do aurora, eu vou desprezar, só vai até uró, tá bom? Quando vocês derem uma olhada na metrificação, vocês vão ver como é que é. Lá eles dão vários exemplos e você vai pegando. Se vocês sentirem dificuldade, vou estar aqui para, no privado, tirar as dúvidas também, tá bom? E é isso. Assim que vocês terminarem isso, eu recebo essas lições até, no máximo, quarta-feira, tá bom? Porque a gente tá aí fechando nota, eu tô vendo quem tá entregando, quem não tá, porque através da entrega também dessas lições é que vocês vão ter as presenças e a nota. E aqui nesse vídeo no YouTube, vocês têm que comentar para marcar que vocês assistiram. Dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e faz algum comentário, tá bom? Sobre a aula, qual a dúvida, comenta aqui, porque aí eu sei que você esteve presente, posso colocar a presença aqui também para você, tá bom? Um beijo e até mais!